Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa live de aquecimento, Filho Ansiedade Zero, aquecimento para a nossa jornada que vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro. Então, estou fazendo aqui uma sequência com vocês. Até sexta-feira que vem de manhã, 6 horas da manhã, nós temos esse encontro marcado aqui para eu estar te trazendo informações que te ajudem aí, né, a sair aí do seu filho ansioso para um filho autoconfiante e como é que nós podemos dar sequência a esse processo, né? É um processo, né? Então reconhecer que também isso é um tempo, é treino, é algumas adaptações, é às vezes outras avaliações aí da sua criança é necessário, porque senão nós também aumentamos a nossa ansiedade em relação ao que a gente espera da criança, né? Ao que a gente acha que ele vai poder melhorar porque ele começou a fazer isso, né? Porque eu já vi algumas diferenças. Nós temos que estar atentos, pais, que eu falo nós, se referindo a você aí que está me escutando, também estar atento à sua ansiedade em relação ao próprio tratamento dessa criança, a própria intervenção dessa criança. Então, estou falando aqui e tenho trazido, né, o quanto que nós podemos já ter mudanças, né? Você, pai, você, mãe, já pode aplicar algumas coisas aí no seu filho e já ver algumas diferenças, ensinar o seu filho tudo isso. Amanhã, que é final de semana, eu vou estar passando só ferramentas, tanto para o uso da cognição como para relaxamento desse corpo, que vão ser úteis aí para o seu trabalho com a sua criança ansiosa. E hoje eu quero falar um pouquinho então como é que acontece a resposta fisiológica, o que acontece no corpo da sua criança quando ela está numa situação de ansiedade. Essas respostas eles podem escolher ou não escolher ter essas reações, né? Mas a partir do momento que eles estão vivendo, né? A gente falou ontem dessa distorção cognitiva. Eles acreditam, né, que estão diante de uma ameaça, essa resposta vai acontecer. E aí a intensidade, a frequência dessa resposta é que vai variando, principalmente quando essa criança ou esse jovem, eles vão entendendo usar as ferramentas, né, que a gente coloca disponível aí para que crianças, para que jovens e para que adultos possam saber usar, né? E sabendo fazer uso dessa ferramenta, sabendo tratar um pouquinho melhor a sua própria ansiedade, você vai tendo mais domínio, né, dessa situação. Então a intensidade vai ser diferente, mesmo que possa ainda causar alguma reação fisiológica, a intensidade é mais controlada e aí você vai conseguir, eu falei ontem, né, mesmo que fique um pouco mais ansiosa diante de algumas situações, é uma ansiedade que a gente às vezes nem fala de ansiedade, né, porque é uma ansiedade que está aí no campo do que é esperado, né? Então ela não cria uma intensidade, uma frequência grande, intensa. E aí as crises de ansiedade, que vai ter aqui ainda um tempinho só para falar de como agir diante de uma crise de ansiedade do filho, é ver todas essas respostas que eu vou falar hoje aqui numa intensidade elevada, né? E às vezes vai ter uma frequência também, uma frequência maior. Tá bom? Ó, gente, desculpa aí. Ontem eu tive um acidente de trabalho. A minha boquinha tá meio torta ontem. Eu levei uma bolada durante o atendimento com uma criancinha pequenininha que tava na clínica. E na hora eu nem percebi, só senti a dor. E depois que eu fui ver que até inchou a minha boca aqui, eu faço uso do aparelho e ele deu um cortezinho. Então eu vou ficar meia tortinha para falar com vocês hoje, tá bom? Mas tudo tudo dentro do esperado, principalmente se você é pai e mãe, sabe aí quantos acidentes que nós temos com os nossos filhos, né? Cabeçada, bolada e várias outras coisas que devem acontecer. Então,
A resposta fisiológica, né, no corpo do seu filho para ansiedade, nós chamamos de resposta de luta ou fuga. É bom que vocês saibam, às vezes, de alguns termos, eu sei que pode ser, às vezes, um pouco mais técnico aqui, mas saber disso e depois ensinar o seu filho é parte importante, tá? É importante porque a gente não, sabendo o que é, nós não confundimos com outras situações, e sabendo o que é, ele reconhecendo no corpo essas reações, ele sabe que precisa ativar as ferramentas que ele tem aprendido, né? Então, às vezes, no começo já, né, no início desses sinais, ele já começar a trabalhar com as ferramentas que são necessárias. Nós também, é bom que nós saibamos o que está acontecendo com o nosso corpo para que a gente possa usar as ferramentas adequadas. Né? Você começa a ter, mulheres, né, temos muitas, às vezes, infecções de urina. A gente começa, às vezes, ter uma dificuldade, né, na hora do xixi, começa a sentir uma dorzinha. Alguns sinais que a gente já vai observando e a gente já pode colocar uma resposta aí para isso, né? Para que não chegue numa infecção de urina. Né? Então, saber dos sinais que o seu corpo apresenta, saber dos sinais que o corpo da sua criança apresenta diante da ansiedade, é para que possamos ter mais domínio do que fazer, né? Ter rapidez também no que vamos fazer logo após que ele começa a sentir, né? Não é que a gente tenha domínio do que não, então tá bom, ele tá tendo uma crise de ansiedade, eu vou falar para ele se acalmar, ele vai se acalmar. Não é assim. Mas se ele entende o que está acontecendo, ele pode procurar ajuda, ele pode saber que ferramentas que ele vai usar naquele momento, e você também não fica preocupado de achar que ele está tendo um ataque cardíaco ou que ou possa ser confundido com qualquer outra coisa. Então, ó, eu vou deter em todos os pontos que é importante para que um pai e uma mãe saibam o que tem acontecido. Então, é uma resposta, né, fisiológica. Começa aqui no cérebro da sua criança, né, mais especificamente no sistema límbico dele, né, vai ativar aí algumas partes desse cérebro. O hipocampo vai ativar a amígdala. A amígdala, eu até brinco com as crianças, quando eu vou ensinar para eles sobre ansiedade, né, quando faço até as palestras nas escolas, eu falo que é esse caminho assim do papum. Eu falo, é uma ativação muito rápida e vai dar essa resposta muito rápida no corpinho deles. E aí, o que vai ativar essa resposta? Vai ser uma situação aí estressora, começa aí, né, em algo que é percebido como ameaça, e algumas vezes, né, a ansiedade, eles não precisam estar dentro, não vai precisar estar dentro de uma situação real de ameaça. Então, uma crise de ansiedade vai poder acontecer dentro de um quarto super seguro, vai poder acontecer mesmo estando junto com você, que parece que traz segurança para o seu filho. Isso é real. E alguns pais me dizem, ai Maria, mas como é que ele pode ter uma crise de ansiedade se estava tudo bem? Né? Se parecia que naquele dia não tinha acontecido nada. Né? Não vai precisar, né, de um estressor real. Né? É a crença, é tudo que o corpo dele já tem respondido, né? Já acredita sobre alguma situação e nem precisa estar perto de estar acontecendo aquela situação, que o corpo sim pode ter essas respostas de ansiedade. E não é mentira do seu filho, não é frescura quando ele fala, né, que assim, mãe, parecia que estava tudo bem e iniciou uma crise de ansiedade. Tá? São relatos que a gente ouve principalmente dos jovens, né, quando vão falar para os pais, desacreditando, mas não aconteceu nada aquele dia, né? Por que ele estava tendo essa resposta? Ó, então a resposta de luta ou fuga, ela é acionada, né? Ela prepara o corpo para algum tipo de atitude, principalmente quando estamos numa situação que elegemos como ameaçadora.
E eu falei ontem, a criança ansiosa, os estudos trazem que ela já tem uma predisposição, ela já dá uma atenção a maior do que qualquer outra criança para situações que ela elege como ameaçadora. Então, se já ativa aí esse mecanismo na cabecinha deles, vai ativar tudo aqui que eu vou falar para vocês, vai vir essa resposta no corpo, e eles não vão ter controle realmente de falar assim, vou ativar isso ou não. O que a gente vai trabalhando é que as ferramentas de relaxamento, as outras ferramentas que podem ser utilizadas, elas vão amenizar essa sensação no corpo a ponto da criança poder agir. Então aí, ó, o que prepara? Essa atitude prepara para correr, fuga ou se defender, luta, né? É uma resposta de luta ou fuga. Para isso, o corpo produz substâncias químicas. Então, a adrenalina e o cortisol está presente aí nessa liberação. Por isso, esse corpo que vai ter todas essas respostas que eu vou falar para vocês. E a serotonina, ela vai ficando diminuída nesse momento, né? O receptor vai tendo dificuldades e por isso que as medicações que o seu filho usa, né, se o seu filho já faz uso de algum ansiolítico, ele vai trabalhar nessa captação de serotonina. Então, o que vai acontecer é uma liberação intensa de adrenalina e cortisol. E o que isso faz como resposta? Ó, essas substâncias químicas fazem o coração do nosso filho acelerar rápido, porque ele precisa estar passando sangue para todo o corpo. Se ele vai entrar numa resposta, né, de que ele precisa fugir ou lutar com essa ameaça, o corpo, a musculatura do seu filho, né, os braços e os membros inferiores, as pernas, elas precisam estar preparadas, né? Então, bomba, manda um jato aí de sangue, né? E o coração fica mais acelerado porque ele está se preparando para essa ação. E você vai ver, às vezes, o seu filho tendo, né, reações de ansiedade mais intensas e parece que o corpinho dele, se você pegar, parece que o corpinho dele está mais aquecido, né? Por causa dessa agitação aí interna que está acontecendo e o ápice, às vezes, em 10 minutos ele vai chegar nesse ápice de reação física, né? Você vai sentir o coração acelerado, ele tá quente, né? Porque esse sangue tá aí rodando e mandando mais sangue, tirando de alguns lugares e mandando mais sangue aí para situações que eles precisam agir, né? Porque era necessário. Essa é uma resposta que vem um chipzinho lá. Todos nós temos esse mecanismo dentro aqui do nosso cérebro. Não ache que por isso que eu falei que a ansiedade é natural, uma resposta que nós vamos ter. Agora, a intensidade disso e a frequência com que isso está acontecendo é que vai determinar, né? E os prejuízos que isso vai trazer, que vai determinar se a gente fecha, às vezes, um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou não, né? Porque todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida essas situações, mas não acontecem com uma intensidade como numa crise de ansiedade, não acontece com a frequência, às vezes, que a sua criança ansiosa aí faz. Então, o coração bate acelerado e a criança vai falar, nossa, mamãe, meu coração tá batendo muito forte. Os músculos precisam de oxigênio, então começam a respirar mais rápido para dar ao músculo o combustível que eles precisam. Então, a nossa criança tentando fazer, né, que entre mais oxigênio no corpo, o que eles vão fazer? Como a gente faz quando a gente sobe aí uma escada, andou alguns metros, às vezes mais rápido, e a gente faz essa pega do ar pela boca. E eu até falo eu brinco com as crianças, faz isso aí quando eles estão calmos, né? Começa a respirar mais rápido pela boca. A sensação, né, a gente tem essa sensação de que vai entrar mais oxigênio, mas a sensação quando a gente faz isso no momento de tranquilidade é parecer que é desesperador, né? Parece que você está tentando realmente buscar
oxigênio, mas não te traz uma tranquilidade. É por isso que uma das técnicas de relaxamento é a respiração prolongada pelo nariz, né? Mas isso não é, eu falei, é simples, mas não é fácil de fazer naquele momento, porque o nosso corpo está precisando realmente de mais oxigênio. Então a criança vai ter que lutar, desculpa, a criança vai ter que lutar contra algo que que o corpo está mandando como comando, mas ele sabe que não vai ter uma resposta efetiva se ele ficar. E por isso que a criança às vezes vai falar, nossa tia, parece que eu ia morrer, parece que eu estava tentando buscar ar e eu não conseguia, e aí dá a sensação, e se ele não sabe realmente o que está acontecendo com ele, dá a sensação de morte, parece que ele vai desmaiar. Fisicamente, a maioria dos casos isso não vai acontecer, né? Só dá essa sensação de desmaio, né? Mas realmente não vai acontecer essa situação, mas essa criança, ela se coloca nessa posição, né? E aí o que mais acontece? Ó, isso ajuda a ficarmos mais alertas e capazes de nos focalizar na ameaça. E quando a gente faz esse foco na ameaça, até a nossa visão periférica ela fica diminuída. E aí eu falo realmente que nós só conseguimos ter percepção dessa ameaça. A gente só vai conseguir achar, né, que estamos prontos para aquela ameaça. E por mais que a gente fale para a criança, e eu já trouxe alguns exemplos aqui, às vezes, não, mas você não viu que aconteceu isso também? Você não viu que as outras pessoas também estavam sorrindo para você? Ele focou em algum ponto quando tem uma situação real acontecendo e ele não consegue ter esse julgamento de outras coisas, porque o corpo dele não está preparado para esse julgamento. Ele está respondendo com o cérebro reativo, né? Com o cérebro aí com uma resposta rápida, porque é necessário, esse mecanismo é feito para que a gente tenha uma resposta rápida. Numa situação real de ameaça, estou dirigindo e vem um carro e se joga, provavelmente a gente vai tirar o carro, né? A gente vai mudar a direção do nosso carro, né? Nós não podemos ter o tempo de pensar sobre isso. O que é que está acontecendo realmente? Não tem tempo, né? A gente vai precisar fazer uma resposta rápida e o corpo vai estar nessa situação rápida. Então, às vezes a gente, na hora de uma crise, a gente pode falar. E isso não trazer tranquilidade. Efetivamente, isso pode não trazer tranquilidade para o seu filho, né? Ou desde que ele já esteja trabalhando com isso. Então, porque o cérebro que responde a sua fala, que pensa, né? Esse cérebro superior aqui da parte da frente, frontal, que vai ter essa resposta de saber, avaliar, entender o que está acontecendo, não está ativado agora. Ele vai precisar, o seu corpo vai precisar relaxar, e aí né, esse cérebro aí vai começar a ter mais domínio para fazer uma resposta mais realista àquela situação. No momento é uma resposta intensa só. Ó, o sangue se desvia das partes do corpo, não sendo capazes de ser usadas, por exemplo, pelo estômago e dos vasos sanguíneos indo para a superfície do corpo. Então, às vezes a gente vai ver que a criança vai falar, ai, tá doendo, fica doendo meu estômago. Toda vez que eu fico muito ansioso, meu estômago dói muito, né? Minha barriguinha dói muito. Isso é real, né? Porque esse sangue sai, então ele não vai fazer digestão nesse momento. O corpo não vai se preparar para isso. Ele vai se preparar para luta ou fuga, né? Ele não está preocupado com essas funções nesse momento. E isso vai acontecer com seu filho. Então ele vai começar a sentir mais dores de estômago. Então uma criança que sempre tem uma referência de dores de cabeça, dores de estômago, coração acelerado, que não tem nenhuma outra função, né? Não tem nenhuma outra orientação física, você já levou para o médico, né? Fez todos os exames, descartou toda essa parte primária física, vocês precisam estar atentos, né, a esses sinais.
Principalmente as crianças muito pequenininhas que elas não conseguem às vezes fazer essa ligação de um evento a essa situação no corpo. E aí eles só vão trazer esses sinais no corpo, mas se isso está acontecendo com frequência, precisa ser observado. Ó, outras funções corporais se interrompem. Não precisamos comer em momentos como esses. Então você poderá notar a boca seca ficando e sendo difícil de engolir. Né? Às vezes os adultos falam assim, mas eu fico com fome quando eu estou ansiosa, eu como mais. Mas não é uma função da resposta, por exemplo, uma crise de ansiedade, não vai comer, não vai querer. Por isso que beber água sim é útil, né? Para que você possa ir hidratando aí esse corpo, quando a gente está muito ansioso, às vezes diante de uma apresentação. A gente vai para um gole de água para recuperar, às vezes, algumas funções desse corpo. Mas ele, naquele momento, vai sentir que a boca está seca, né? A gente não vai ter essa necessidade nesse momento de comer, porque essa não é uma resposta do corpo agora. E aí o corpo está trabalhando muito e ele começa a ficar quente, como eu falei. Né? Então, você vai sentir que numa crise de ansiedade, o seu corpo vai ficar quente. E a sua criança, se você pegar nela, ela também vai estar quente e não é febre, né? É uma resposta aí desse corpo a uma situação que ele reconhece como ameaça. E para se esfriar, o corpo começa a transpirar e empurra os vasos sanguíneos para a superfície do corpo. O resultado é que algumas pessoas ficam, o termo aqui é ruborizadas. Algumas crianças ficam vermelhas. Sabe que a gente tem, eu falo assim, que às vezes, principalmente a pessoa que é muito branquinha, dificilmente ela consegue esconder que ela tá com vergonha, ou que ela tá numa situação de estresse, ou que ela tá numa resposta aqui de luta ou fuga. Se o corpo dela se preparou para isso, todas as pessoas ficam sabendo, né? Porque vai ficar esse vermelhão, né? Porque esse sangue vai aí para a superfície e isso é uma resposta mais ali, né? A pessoa consegue ver o que está acontecendo com a outra pessoa, e isso também é uma das coisas que trazem desespero para uma criança maiorzinha, né? Porque aí todo mundo vai saber que eu tô nervosa. Eu tinha uma paciente que ela ficava com umas marquinhas assim, ó. Não era um vermelhão uniforme, eram umas partinhas assim. E ela falava, mas todo mundo consegue saber, né, que eu estou ansiosa. Então, o primeiro momento é até essa criança saber lidar com esses sinais, né, que vai acontecer esses sinais, que vai trazer um alerta às vezes para as pessoas que estão perto dela, mas que se ela fizer um bom controle disso, ela consegue ter domínio e o corpo dela começa a se estabilizar novamente. Não tem problema, né, se ficamos nessa situação, se às vezes a gente fica mais trêmulo a nossa voz no início, se a nossa boca fica seca, então tenha sempre uma água perto. Se a gente pode fazer alguns treinos vocais para dar início a uma apresentação ou algo que a gente sabe que fica mais tenso, nós precisamos saber dos sinais e dos sintomas para que possamos ter poder de saber o que vamos fazer. Essa é a intenção, saber os sinais físicos que acontecem com seu filho diante de uma situação de ansiedade, dar mais domínio para ele, poder para ele, do que é que ele precisa fazer, bem no início, às vezes, desses sinais, para que ele volte a esse controle desse corpo. Outra coisa que acontece, os músculos continuam a ser preparados para a ação, tensionados, começam a doer e as pessoas podem ter dor de cabeça e rigidez. Então eu falei, uma das coisinhas, as crianças não precisam. Crianças normalmente não têm dor de cabeça, né? Não é comum e não deveria ser comum nem para o adulto. Então se uma criança está tendo dores de cabeça frequente, principalmente diante de situações de tensão, temos que ficar alertas. E aí, tudo isso acontece, né? São várias situações que o seu filho pode estar acontecendo aí com ele, ó. Frio na barriga, suor nas mãos, dor na garganta, boca seca, dor de cabeça, visão borrada, voz trêmula,
coração que bate muito rápido, dificuldade para respirar, vontade de ir no banheiro a todo momento, pernas moles. Se isso tem acontecido aí com seu filho, né, com frequência e com intensidade, provavelmente ele está passando por um processo, né, de ansiedade, uma ansiedade que está fora aí do padrão que deveria estar. Precisamos já observar, sentar com eles, ensinar o que é que está acontecendo no corpinho deles. E também vocês vão estar amanhã mais preparados. Amanhã eu vou ensinar só, sábado e domingo, né? Vou ensinar só as ferramentas de como que a gente já pode começar a trabalhar efetivamente com os nossos filhos. Não é um trabalho para a hora da crise, né? Depois eu vou ter um dia só para falar disso. É um trabalho de treino e de educação com os nossos filhos, de ensiná-los diariamente de como lidar com essas situações, e aí eles vão tendo mais capacidade de fazer uso dessas ferramentas no instante de uma crise, né? Na hora que eles veem que a resposta do corpo começa a ser intensificada. Não é para ser treinado na hora que vem, né? A gente sempre lembra disso. Né? Não é para a gente ensinar os nossos filhos na hora do apuro. A gente ensina antes para que eles tenham mais domínio na hora do apuro. Tá bom? Obrigada por vocês que estavam aqui me acompanhando, né? Essa é a nossa live de aquecimento para a jornada Filho Ansiedade Zero. Você precisa fazer a sua inscrição. É um evento totalmente online, gratuito, que vai estar acontecendo entre os dias 10 e 16 de outubro. Não vai ser aqui por essa plataforma aqui. Vocês precisam fazer a sua inscrição para receber o link, para poder estar vendo aí as aulas que eu já preparei. Estou acabando aqui para que você tenha mais domínio aí, mais percepção, mais ferramentas, e para que você se sinta mais preparado para estar aí trabalhando com seu filho com uma ansiedade aí que está trazendo prejuízos para ele, tá bom? Boa sexta-feira para vocês e bom final de semana, mas a gente se encontra amanhã aqui.